glória a Deus dará a mim. Só em Jesus dará a mim, eu sei. Queridos irmãos, graças a Deus por este momento dado por Deus a todos nós para estarmos aqui reunidos outra vez em sua presença, para Ele prestarmos a nossa adoração, nosso louvor, e agradecendo também a Ele por mais um dia de vida que Ele nos tem dado. Sempre que estou no templo, imagino quantos de ontem para cá tiveram esta oportunidade encerrada de poder vir ao templo. Uns porque partiram, estão com o Senhor e assim melhor do que nós. Outros foram acometidos por enfermidades, estão detidos. Outros estão, às vezes, afastados, foram levados para trás e pararam na estrada. Porém, nós devemos agradecer a Deus porque Ele nos faz chegar outra vez em sua presença. Meus queridos irmãos, nesta noite queremos prosseguir falando no assunto em que nós estamos detidos por alguns dias, falando sobre o perigo da perca da influência no mundo. E na semana passada nós estivemos falando aqui no culto de doutrina sobre Deus se revelando ao seu povo e dizendo que seu povo havia esquecido de todo o bem que o Senhor havia feito para com Israel. E eu quero nesta noite partir lendo no capítulo 4 do quarto livro da Bíblia. Abra sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 4, versículo 23. A Bíblia diz assim, Deuteronômio capítulo 4, 23 diz: guardai-vos de que vos esqueçais do concerto do Senhor vosso Deus, que tem feito convosco, e vos façais alguma escultura, imagem de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Nós falamos ou terminamos o culto na quinta passada falando sobre esquecimento. E nós falamos aqui, demos aqui pelo menos 4 definições da palavra esquecimento. E disse que o esquecimento em que se trata esse texto e outros que a gente leu não é apenas uma falha natural que sai da nossa lembrança exatamente, às vezes, por muita coisa que nós temos que administrar, às vezes até por uma questão de saúde, é normal escapar, isso é natural. Mas o esquecimento de que trata o texto vai muito mais adiante do que isso. E eu disse aqui que esse esquecimento é algo premeditado, é algo que realmente alguém resolve
determinadamente a não dar atenção, ou seja, o esquecer do que Deus trata aqui é exatamente um propósito definido do povo de Israel por não levar em consideração os feitos do Senhor. Lemos aqui o caso de Arão. Arão, ele não deu atenção, ou não pôs em lembrança, que o Deus de Israel não era aquele bezerro de ouro, mas o Senhor Todo-Poderoso. Não levando em conta isso, introduziu no meio do povo um culto idólatra, na construção de um bezerro de ouro, e levou o povo a um desvio total. E nesta noite, nós estamos partindo, começando do texto que a gente leu, quando Deus, ele através de Moisés, ele pede ou adverte o povo a não se esquecer dos concerto do Senhor, do concerto do Senhor. Né? Eu estava vendo a definição da palavra concerto, e entre tantas definições, há uma que diz: concerto significa pacto, ajuste, acordo e aliança. Então, concerto aqui fala de aliança que Deus fez com o seu povo bem lá atrás, bem lá atrás. O concerto de que Deus está tratando aqui não era coisa daqueles dias, mas era de lá de trás. E para tanto, convido a abrir as vossas Bíblias no Gênesis capítulo 17. É disso que o Senhor está falando aos filhos de Israel. Gênesis capítulo 17, versículos 2, 4, 7 e 10. Que diz, 17:2 diz: e porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Veja que o crescimento do povo dependia do concerto de Deus. Aí vem o verso 4 que diz: quanto a mim, eis que o meu concerto contigo é, e serás o pai de uma multidão de nações. Deus aqui diz assim: se depender de mim, não há como a gente quebrar o nosso concerto, ou a nossa aliança. Versículo de número 7 diz: e estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. Veja que no estabelecimento desse concerto, ele não era constituído apenas entre Abraão, mas Deus, ele usa aqui duas palavras que dá a entender que esse concerto deve ir até o final, quando Deus diz assim: entre mim e a tua semente. Deus estava dizendo, isso não é só para o tempo de Abraão, mas isso vai embora para frente, para todas as gerações. A semente, em primeiro lugar, fala da família de Abraão. Depois ele diz, em suas gerações, né? Em suas gerações. E ele diz mais, por concerto perpétuo, quer dizer, concerto que não é para ser quebrado. Alguns escritores dizem que esse concerto aqui é equiparado a um concerto do casamento entre um homem e uma mulher, que à luz da Bíblia é feito para nunca ser desmanchado. O concerto do casamento, ele não é feito para ser desmanchado, a não ser por morte, como diz a própria Bíblia. Qualquer casamento que ele é desfeito, seja por qualquer ordem, está saindo de um princípio estabelecido por Deus, que visa até o fim. No verso de número 10, o Senhor, ainda falando do concerto, ele diz, este é o meu concerto.
que guardareis entre mim e vós e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. De manhã eu estava lendo a palavra e eu tive uma conclusão, e a conclusão é o seguinte, é que no pacto de Deus com o seu povo, ele não é um pacto apenas verbal, como em palavras, mas ele exigiu que esse pacto ele fosse realmente vivenciado na prática, quando ele exige a circuncisão dos filhos de Israel. Ou seja, não era só verbal, tinha que ser coisa visível. E eu escrevi aqui um subcomentário que me veio no momento, já que o que eu estou falando já é de alguns dias que eu escrevi. Então eu escrevi aqui o seguinte: por esse texto de Gênesis 17, 2, 4, 7 e 10, esse concerto não devia ser só verbal, mas tinha que haver efeito prático na vida dos filhos de Israel. A circuncisão, ele tinha que ser aparente, ou seja, tinha que se experimentar, tinha que se vivenciar no corpo, na pele, no físico daqueles que pertenciam à linhagem de Israel. Isso só tinha que ser praticado, em todos os filhos masculinos que nascessem da linhagem de Abraão e daí por diante. Porque veja que o versículo 10 do Gênesis capítulo 17, veja que o Senhor diz assim a Abraão, 17 e 10, este é o meu concerto que guardareis entre mim e vós e a tua semente depois de ti, que todo o macho, todo o homem deve ser circuncidado. Não podia de maneira alguma um filho masculino não ser circuncidado. E Deus diz mais, tanto os naturais como os estrangeiros. Veja que Gênesis 17, 12, não era apenas para os filhos de Abraão, mas ele vai mais adiante. Veja que o versículo 12 diz, o filho de 8 dias, pois será circuncidado, todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro, a qualquer estrangeiro que não for da tua semente. Porque, os irmãos, nos dias de Abraão, havia muito compra de escravo. Pessoa não tinha como sobreviver, eles até procuravam. Pessoas que tinham recursos se ofereciam a trabalhar. E trabalhava ali pelo pão, pela veste. Mas normalmente se pagava um dinheiro por aquele escravo para ele ficar ali trabalhando. Ele trabalhava 7 anos seguidos, corridos. Depois desse período ele era liberado para ir embora. E tinha uns que não queriam ir embora. Queria ficar. E como prova de que ele queria ficar, o seu patrão pegava a sua orelha, essa parte aqui da orelha, e batia com um prego no umbral da porta lá e mandava ele puxar. Se ele puxasse, rasgava a orelha, ali era um sinal de que ele não queria sair da casa, ele queria continuar trabalhando ali. Por isso que a Bíblia chama servo de orelha furada. Era isso que se processava lá. Mas aqui também tem o estrangeiro. Era aquele que vinha de outra nação e queria se tornar morador, convivente entre os filhos de Israel, que mais na frente recebeu o nome de proselitismo. Era um prosélito que vinha, essa pessoa era levado a um tipo de juízo, a ele era passado a regra de fé, as leis daquela nação, e ali ele aceitava e ficava, ele era um prosélito. Até esses que vinham de outra nação, eles
tinham que ser circuncidados entre Israel, porque não podia ficar nenhum macho incircunciso ali no meio do povo de Israel. Isso era uma prova de que se obedecia e se dava atenção ao concerto de Deus estabelecido para com seu povo. Prosseguindo, a idade era a mais pequena possível, ou seja, o menino, ele com 8 dias de idade, de nascido, já era feito o trabalho da circuncisão. Isso está no versículo 12. E os irmãos leram isso aí, 17 e 12, diz assim: o filho de 8 dias, por que essa idade tão pequena? Por que esse menino, ele não alcançava pelo menos a idade de 12 anos? Que era aquela idade que nos dias de Jesus era considerada uma idade para ser responsável por algumas coisas já na sociedade, principalmente na área religiosa. Ele já podia discursar até como Jesus discursou no meio dos doutores, ele já podia participar de algumas reuniões, fato pelo qual a Igreja Assembleia de Deus até hoje admite um crente, um jovem, um adolescente de 12 anos acima, teve bom testemunho, já se admite ele para o batismo. Mas não era assim. Quando Jesus, ou quando Deus estabeleceu o concerto com Abraão, Deus disse: o menino tem que ser circuncidado com 8 dias de nascido. Não podia passar disso. Se isso acontecesse, ou seja, fosse para o 9º dia, o menino era considerado incircunciso e podia ser morto, apedrejado dentro do povo de Israel. Meus irmãos, nós temos que considerar algumas coisas. A idade do menino. O lugar aonde era feita a cirurgia do menino, nesse tempo, nessa idade pequena, não estava tão formado, ou seja, não estava tão resistente. Estava muito fino. Isso evitava a dor da criança. Evitava o menino sofredores. Uma outra coisa. 8 dias. Deus estava dizendo, não dava para ser no ventre, é claro, mas 8 dias, Deus estava dizendo, o menino tem que receber meu sinal. Podemos dizer assim, logo que ele nasce, tem que receber o meu sinal. Meus irmãos, trazendo isso para os dias atuais, quando o menino ele é ensinado com 8 dias, ou seja, criança, tanto ele pode sofrer pouco, como os pais também. Quando o menino não é circuncidado no tempo certo, ou seja, é colocado o sinal de Deus na vida do menino, isso é uma clara lição de que as crianças da igreja devem ser ensinadas mais cedo possível sobre o Deus de Israel, sobre o nosso Deus. Há muitas lições nisso aqui, mas nós não nos vamos deter nisso aqui, nós queremos prosseguir. Glória a Deus. O não cumprimento da circuncisão poderia ser morto aquele que não era circuncidado. Ele poderia ser extirpado do meio do povo. O não cumprimento era motivo para ser extirpado do meio do povo, ou seja, ser morto. Deus cobrou isso de Moisés. Abra sua Bíblia lá no Êxodo, capítulo de número 4, Deus cobrou isso de Moisés. 24 a 26 de Êxodo. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda
e circuncidou o prepúcio de seu filho, e lançou a seus pés e disse: certamente me és um esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então ela disse: esposo sanguinário, por sua causa, por causa da circuncisão. O que é que está acontecendo aqui? Moisés vinha no caminho, e Moisés, o líder do povo, ele tinha filhos que não eram circuncidados. E quando foi um dia, ele estava na estalagem, e Deus apareceu a Moisés e quis matar Moisés, por conta da incircuncisão que estava no meio do povo. Porque já pensou, Moisés estava ensinando sobre isso, exigindo do povo que o povo fosse circuncidado, mas dentro da casa dele tinha incircunciso. Tinha alguém que não tinha passado pelo processo da circuncisão. Deus apareceu a ele, e a Bíblia diz que Deus quis matar a Moisés. Porque com Deus não tem brincadeira, não é? Deus poderia dizer: não é Moisés, eu vou deixar o dedinho. Não, Deus não abre mão daquilo que ele estabelece. Pode ser Moisés, pode ser Abraão, pode ser Elias, pode ser João, Maria, pode ser Tomé, Bartolomeu. Deus não negocia esse negócio, não. Ele estabelece e acabou. Ele fala com a mulher, a sua esposa. O interessante, irmãos, é que quando a gente lê no Êxodo, aonde a gente leu, a Bíblia diz que a mulher de Moisés ficou brava. Ou seja, ela não se agradou, porque agora tinha que circuncidar o seu filho, porque era um incircunciso no meio do povo. Eu estava pensando ao ler esse texto, uma hora a mulher quer, aí tem um marido que não entende as coisas de Deus, aí diz: não, você não vai fazer isso aqui. Aí tem hora que o homem quer, mas a mulher não entende as coisas de Deus, aí procede como procedeu a mulher de Moisés. Mas você e seu marido devem combinar em circuncidar o menino, porque senão o menino vai morrer. Nem um pai e nem uma mãe deve brigar dentro de casa. Por quê? Por motivo nenhum, principalmente se um dos cônjuges está simplesmente levando o filho a viver a prática bíblica, a vontade bíblica, a vontade divina. E olhe que não é difícil encontrar zípora por aqui, não. Quando eu digo por aqui, não estou falando diretamente aqui. Eu digo na terra do Brasil. Eu já vi tantos cônjuges brigando por roupa de filho, porque um quer, o outro não quer. Um quer a roupa mais composta, o outro quer uma roupa mais curta, e outros problemas surgindo no meio de casamento. A Bíblia diz que a mulher de Moisés saiu zangada, porque tinha que circuncidar o filho que estava incircunciso no meio do povo. Ela não olhou que o marido podia morrer, o filho poderia morrer, ela podia perder o filho, ficar viúva, perder o marido, ela não olhou. E a Bíblia diz no versículo de número 26, que desviou-se dele zangada, e ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Mas Zípora, foi Deus quem pediu isso aqui. Não é? Foi Deus quem pediu, Deus quem disse que devia circuncidar a criança. Glorificado seja Deus para sempre. A preocupação de Deus em relação ao seu conserto para conosco é para sempre.
A sua aliança não se apague, o desejo de Deus é que sua aliança não se apague nos seus filhos. Isso é provado em Josué, no capítulo 5, versículo de 1 a 9. Veja o que é que diz a palavra. Josué, capítulo 5. A Bíblia diz assim: e sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam desta parte do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, e de diante dos filhos de Israel, até que passamos, derreteu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pedras e torna a circuncidar segunda vez os filhos de Israel. Veja, a segunda vez. E nós vamos ver por que essa segunda vez. Eu estou falando agora que Deus tem desejo que todos os seus filhos, por toda a geração, tenha o sinal dele visto, irmão, visto, vivido. Aí diz o versículo número 3: então fez Josué para si facas de pedra, e circuncidou os filhos de Israel no monte dos prepúcios. E foi esta a causa porque Josué o circuncidou. Olha a causa: todo o povo que tinha saído do Egito, os varões, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho, depois que saíram do Egito. Porque foi que Deus disse que tinha circuncidado de novo? Porque os que haviam circuncidado já estavam. Deus estava com um monte de gente circunciso no culto, adorando a Ele, mas sem o sinal dele. Uma igreja inteira. Vamos ler o texto. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum do povo que nascera no deserto pelo caminho depois de ter saído do Egito havia circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto até se acabar toda a nação, os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais a dar-nos, terra que manda leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs os seus filhos, a esse Josué circuncidou, por quanto estavam circuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar, no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje resolvi de sobre vós, removi de sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chama Gilgal até o dia de hoje. Meus irmãos, nós estamos vendo a preocupação de Deus que o seu sinal esteja por todo o tempo na vida do seu povo. Não é? Por todo o tempo. Eu volto a dizer, todos os que haviam sido circuncidados lá atrás, nos dias de Moisés, tinham morrido. Uns porque eram velhos, a Bíblia diz, outros porque eles obedeceram, Deus abateu eles no caminho. E os que foram nascendo durante a caminhada estavam sem o sinal de Deus. Uma igreja inteira, não é? Uma igreja inteira sem referencial divino. Irmãos, e é o que nós estamos vendo nos dias atuais. Muitos crentes, eu volto a dizer o que eu já disse aqui, igreja para tudo que é gosto se encontra aí. Não há referencial, não há sinal identificador que possa identificar
se de fato é ou se não é. Não há um sinal. Olha, eu disse há pouco que a aliança de Deus entre o povo de Israel não era apenas verbal, ou seja, não, eu sou judeu. Havia conferência. Havia quem conferisse se os homens estavam circuncidados. O camarada era levado e era conferido. Vamos ver se você é circuncidado mesmo. Vamos ver se você tem o sinal de Deus, porque senão a pessoa morria. Os irmãos sabem que todo mundo hoje aí diz, eu sou crente, ou não é assim? Eu estava num certo lugar há poucos dias, e eu estava falando com uma pessoa e dizendo para ele, olha, você precisa ser crente. A pessoa olhou para mim e disse, eu já sou crente, mas com um negócio pendurado no pescoço, né? Uma pulseira no braço, um brinquinho na orelha. Bom, a pessoa dizer uma coisa, agora cadê o sinal da operação? Cadê o sinal da operação? Por isso que Deus falou e disse, corta o prepúcio. Eu não quero somente de boca, eu quero que esteja na pele, no corpo dos filhos de Israel, o meu sinal. E somente Israel tinha aquele sinal, irmão, só Israel tinha. É o caso de hoje. O sinal de Cristo só tem na vida da igreja. E quando eu falo igreja aqui, eu estou falando especificamente aqueles que Deus olha e vê como igreja sua, aqueles que lavaram de fato as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Esses têm o sinal da circuncisão. Não é mais aquele do Velho Testamento, mas é a circuncisão no coração, que foi operado no momento em que Cristo tomou a nossa vida, aí foi circuncidado. Tem que ter sinal, irmão. Tem que ter sinal. Aleluia. Glória a Deus. Então tinha morrido toda aquela nação que tinha sido circuncidada, e todo o povo naquele tempo estava incircuncidado. Eu volto a dizer, estava ali uma igreja sem referência, uma igreja sem princípio, né? É um povo que não tinha verdadeiramente o sinal de Deus na vida, e é o que está acontecendo hoje. Crente sem princípio, não sabe tratar as autoridades da igreja, não sabe conversar um com o outro, não sabe de nada, é uma coisa assim. Tem hora que eu fico pensando como é que as coisas vão andando, aqueles princípios básicos que era realmente absorvido, muitos hoje não absorvem mais. É uma vida de gira, é uma vida de brincadeira, é uma vida assim sem sentido, é uma vida toda desgovernada. Mas irmãos, não pode ser desse jeito. Glorificado seja Deus, não pode ser desse jeito. Nós precisamos revelar de fato o sinal de Deus, ainda que alguém duvide. Mas você pode dizer, olha o sinal aqui, eu fui cortado com a faca de pedra, eu fui circuncidado na presença do Senhor, e você pode dar sinal de que você é de fato um israelita nato, né? Um israelita nato. Quando Deus, ele diz lá em Deuteronômio 4:23, que o povo não se esquecesse do concerto, Deus estava falando disso, irmãos. Aleluias, glória a Deus. Josué foi um líder bastante cuidadoso. Ele teve o cuidado de incutir na mente do povo a palavra de Deus, no sentido de que o povo estivesse sempre lembrado de todas as vitórias dadas por Deus a Abraão, Isaque e a Jacó. Veja que quando você lê no capítulo 24 de Josué, abra sua Bíblia lá. Josué, ele teve o cuidado
de levar isso para a mente do povo. Veja, Josué capítulo 24, 14 a 25. Eu vou ler os versículos 14 e 15 e depois vamos para o 22 em diante, que diz: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. O 15 diz: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhe hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus em cujas terras habitais, ele diz: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? Veja aqui o versículo 22, depois irmãos lê os demais. O 22 diz: e Josué disse ao povo: sois testemunha contra vós mesmos, de que vós escolhestes ao Senhor para o servir. E disseram: somos testemunhas. Deitai, pois, agora fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, o Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor vosso Deus, e obedeceremos a sua voz. Assim fez Josué concerto naquele dia com o povo, e lo pôs por estatuto e direito em Siquém. Se você olhar o contexto, você vai ver que Josué já está nos dias finais de vida. Mas Josué está preocupado em colocar na cabeça do povo: vocês têm que ter um conceito com Deus. Vocês têm que ter um conceito com Deus. Veja que há muitos que às vezes têm dificuldade de fazer esse conceito com Deus, porque Josué no 15 ele diz: se vos parece pesado servir a Deus, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós não vamos abrir mão, porque tem gente que tem dificuldade, não é verdade, irmão? Tem dificuldade de ser crente. Não é porque ele está perseguido, alguém está com uma pistola: se você for crente eu atiro na sua cabeça. Não é nada disso. Não é porque alguém está dizendo: se você for crente você leva uma pisa, eu vou quebrar uma costela sua. Não é nada disso. É porque ele realmente tem dificuldade de ser crente, porque gosta de muitas coisas que o circuncidado não deve gostar. Aí Josué disse: se parece pesado a vocês, tudo bem, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. E Josué faz um conceito com o povo ali. Aleluia. Eu disse aqui que Josué estava partindo. Mas Josué via a necessidade do povo renovar a aliança com Deus. Porque o crente, ele precisa renovar a sua aliança com Deus. Renovar. Mesmo Josué perto da sua partida, não omitiu todo o seu desvelo e cuidado em levar o povo a armazenar em suas mentes todo o que se relacionava a Deus. Josué iria partir, como os demais líderes, é normal partir, mas o povo iria ficar. Glória a Deus. E Josué, sabendo que o povo ia ficar, ele queria saber que o povo estava ficando firme com a aliança com Deus, o concerto com Deus. Glória a Deus. Veja aqui em Deuteronômio capítulo 4 e 23, lá fala também de estatuto. Deus pede que o povo não esqueça dos estatutos estabelecidos. Estatuto é o mesmo que regulamento, decreto, que determina a regra do que deve fazer. Ou seja, o estatuto
é uma regra que é dada para todos, e que conforme esta regra, eu, você, nós, todos nós, temos que fazer as coisas conforme a regra que está estabelecida. E Deus está dizendo aos filhos de Israel: não esqueçam da regra ou do estatuto que eu estabeleci, para que em todo o tempo vocês façam da mesma coisa, ou a mesma coisa, como está no meu estatuto. É o segredo de eu abençoar vocês, é em vocês fazerem conforme está no meu estatuto. Vocês nunca faltarão, ou faltará com a minha presença na vida de vocês. Às vezes Deus não aparece e faz mais na gente, conosco, não é por nada, é porque a gente sai do estatuto dele. A gente faz diferente. Lembra de Saul, quando foi mandado matar os inimigos, os bois e vacas, e a Bíblia diz que ele fez diferente, pegou vaca, pegou ovelha e escondeu lá em um lugar. Ele fez diferente. E Deus não se agradou daquilo. Tem que fazer do jeito que Deus manda. Ainda que seja sofrimento para você, faça como está no estatuto. Ainda que vai custar lágrimas para você, faça como está no estatuto. Glorificado seja Deus. Porque fazer como a Bíblia manda, muitas das vezes implica em sofrimento, em choro, em perca de posição diante dos homens, em perca de vantagens diante dos homens. Mas não importa, Deus aparecerá para fazer jus à sua fidelidade a tudo que está estabelecido na palavra. Se o meu irmão, a minha irmã está fazendo conforme a palavra, ainda que lhe venha sofrimento e desprezo e coisas mais, Deus vai te honrar, né? Deus vai honrar a você. Haverá um tempo em que Deus vai se manifestar e vai dizer: servo bom e fiel, glória a Deus, entra no gozo do teu Senhor. Oh, aleluias, glória a Deus. Deus trabalha no intuito de guiar seu povo aos seus santos mandamentos. Porém, os homens que ele levantou, deve ter também a mesma preocupação de conscientizar o povo das verdades divinas. Os obreiros devem estar cientes dos paradigmas divinos e passar ao povo com toda a sua essência. Deus levanta os obreiros para que os obreiros ajudem a igreja, o seu povo, a obedecer a palavra. Por que é que tem amas? Por que é que tem ama? A ama, ela é construída para ajudar o recém-nascido, a criança. Não é verdade? Ajudar. Os obreiros, eles devem ter em mente que eles precisam incutir, colocar na cabeça do povo a palavra e colocar ela na sua essência. Veja o que diz Paulo a Tito, Tito capítulo 2. Abra sua Bíblia, amado. Tito capítulo 2, versículo 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. 7 a 10, diz assim: em tudo te dar por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra a incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sem repreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Exorta os servos,
a que se sujeita aos seus senhores, em tudo agrade, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo seja ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Isso aqui é o papel daqueles que são constituídos por Deus. É ensinar a doutrina, ensinar a palavra, ensinar a igreja e ensinar na sua essência. Uma igreja bem ensinada, ela passa a ser um santuário de Deus. Uma igreja bem ensinada, ela passa a ser um palco da manifestação divina. Uma igreja bem ensinada, ela passa a ser um tabernáculo do Espírito Santo. Uma igreja bem ensinada, ela passa a ser um hospital de Deus, aonde há cura da alma, aonde há cura no Espírito. Uma igreja bem ensinada, é uma fortaleza. Uma igreja bem ensinada, irmãos. Satanás não entra nela. E os obreiros precisam ter isso na mente, ensinar, colocar na cabeça do povo a palavra. Por isso que Paulo, ele diz a Tito, tu porém fala o que convém, a sã doutrina. Nós não devemos ensinar a sã doutrina por conveniência particular, ou seja, se vai me levar a alguma honraria, se vai me levar a alguma posição, se vai me levar a um degrau mais em cima, se vai me levar a ser isso ou ser aquilo, não. Nós não devemos olhar dessa forma. Glorificado seja Deus. Nós devemos ensinar a palavra, porque a ela devemos manter fidelidade. A palavra, glória a Deus. Você pode estar sendo moído, mas se é oportuno falar a palavra, você deve falar a palavra, falar a palavra, falar a palavra. Louvado seja o Senhor para sempre, porque afinal é a palavra que nos orienta. É a palavra que nos orienta. Oh, aleluia. Glória a Deus. É a palavra que nos orienta. Glória a Deus. Paulo diz, em tudo te dá por exemplo de boas obras, e na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Sinceridade na doutrina, isso é não camuflar a doutrina, irmão, não adulterar a doutrina para satisfazer tanto o desejo próprio como o desejo de alguém. Porque nós que trabalhamos com a palavra, não devemos ser como os políticos do Brasil, que eles criam leis, quando eles veem que vão ser pegos, vamos se juntar e vamos criar uma lei, cria de madrugada, no outro dia está criada. Quando eles não querem, passa 1 mês, 2 meses, 1 ano, engaveta lá e os pobres ficam sofrendo. Quando é para os pobres, mas quando é para livrar eles, de madrugada eles aprovam, no outro dia assina, publica, pronto. Botou o lençol por cima dele. Nós não. Paulo está dizendo aqui, aleluias, glória a Deus. Vou ler de novo, versículo de número 7. Na doutrina mostra incorrupção. Não se deve adulterar a doutrina para agradar nem a nós e nem a ninguém. Aleluia. Israel se esqueceu de Deus. E os profetas Isaías e Jeremias foram usados por Deus para denunciar o descaso feito pelo povo de Israel ao Senhor. Veja o que diz o profeta Isaías 17:10. Um dos irmãos pode ler, por favor? Isaías 17:10. O povo esqueceu
Mas não faltou quem gritasse, porque Deus sempre vai ter alguém que grite. Pode ler, amado. Olha o que Deus disse: portanto te esqueceste do Deus da tua salvação, e não te lembraste da rocha da tua fortaleza. O povo se esqueceu, mas Deus levanta alguém aqui para dar o grito. Eu fico pensando em Isaías por aquelas ruas de Jerusalém, cidades vizinhas, dizendo para Israel: Israel, tu te esqueceste, aleluia, do Deus da tua salvação, e não lembraste da rocha da tua fortaleza. Israel, tu estás esquecido. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus não deixa faltar alguém que grite. Terra na vassoura, névia. Deus não deixa faltar alguém que esteja gritando e dizendo: você se esqueceu, você está esquecida, você está esquecido do Deus da tua salvação, o Deus que te salvou, a tua rocha em que tem te segurado, tu te esqueceste. Aleluias, glória a Deus. Profeta Jeremias, por sua vez, diz: porventura esquece a virgem dos seus enfeites, ou as esposas dos seus sedais? Todavia o meu povo se esqueceu de mim por inumeráveis dias. Era coisa tão degradante que Deus chama o seu povo de louco. Abra sua Bíblia em Jeremias 4:22. Veja que expressão de Deus. Aleluias, glória a Deus. Nós vamos concluir já já. Jeremias 4:22, o que é que diz? Olha que coisa Deus está dizendo aqui. Chama seu povo de louco. Deveras o meu povo está louco. E já me não conhecem. São filhos nécios e não entendidos. Sábios são para o mal fazer, mas para o bem fazer não sabem. Para o bem fazer, não sabe. E Deus chama: meu povo é louco. Meu povo é nécio. Meu povo perdeu o juízo. Veja o versículo 22. Deveras o meu povo está louco. Já me não conhece. Aliás, 23, desculpa. Observai a terra, e eis que estava assolada e vazia, e os céus, e não tinha a sua luz. Observai os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observai e vi que homem nenhum havia
e que todas as aves do céu tinham fugido. Prosseguindo, na igreja de Sardo, não era diferente. O apóstolo Pedro foi veementemente acusado, ousado ao dizer, para que vos, Salvador, mediante os vossos apóstolos, é urgente a necessidade de homens que com desvelo ensinem a palavra ao povo, pois a palavra continua sendo e sempre será a bússola que dirige a igreja ao alvo prometido. Veja o que é que diz Hebreus capítulo de número 2. Nós vamos concluir, meus irmãos. Hebreus capítulo de número 2, versículo de 1 a 3. Amém. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foram-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Portanto, convém atentar com mais diligência, com mais cuidado, para todas as coisas que foram faladas. Aleluias, glória a Deus. Todas as coisas. O crente fiel tem medo de esquecer-se de Deus. O salmista Davi, na sua ansiedade por Deus, disse: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Salmo 103, versículo 2. O salmista tinha medo de se esquecer. Eu não sei se os irmãos oram assim também, mas às vezes eu fico dizendo: Senhor, não deixa que minha mente se apague na minha mente a tua pessoa. A tua pessoa não saia da minha mente, Senhor. Porque se não tiver cuidado, Deus é apagado da mente. O salmista diz: bendize a minha alma, ó Senhor, não te esqueças. Tem hora que você tem que gritar para a sua alma: minha alma, não se esqueça. Porque às vezes você começa a olhar as coisas pela razão e você não encontra razão para se lembrar de Deus. Aí você grita para a alma, para o homem interior: minha alma, lembra-te de Deus. Lembra-te de Deus, minha alma. O Salmo de número 119, 93 diz: nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por ele tenho sido vivificado. Não há vivo diante de Deus, não há vivo diante de Deus se alguém se esquece dele, pois a Bíblia diz que será jogado no inferno todos os que se esquecem de Deus. O salmista disse: nunca me esquecerei de Deus, pois os teus preceitos me têm sido, ou tem sido a razão de eu estar vivificado. Irmãos, nós vivemos hoje, irmãos, por conta da palavra de Deus, em guardar a palavra. Aí Deus dá livramento a gente, Deus dá o pão, Deus dá a veste. Irmão, tenha certeza disso. Quando você guarda a palavra, Deus guarda você. Quando você guarda a palavra, Deus guarda seu marido. Quando você guarda a palavra, Deus guarda sua mulher. Quando você guarda a palavra, Deus guarda seus filhos. Quando você guarda a palavra, Deus guarda seus pais. Quando você guarda a palavra, Deus guarda seus familiares. Quando você guarda a palavra, Deus guarda a sua casa. Quando você guarda a palavra, Deus guarda seus netos, seus genros, suas noras. Quando você guarda a palavra, Deus guarda seu coração, Deus guarda a sua alma, Deus guarda tudo aquilo que te pertence. Quando você guarda a palavra.
O salmista, ele disse aqui, glória a Deus, que nunca se esqueceria dos preceitos do Senhor, porque é eles que têm vivificado a sua vida. E não é verdade, irmãos? Quantas vezes a gente está já morrendo, irmão? A gente está como um peixe fora d'água, procurando ar para respirar, e não tem ar para respirar. Problemas, lutas, dificuldades. De repente a gente vem para a igreja, e Deus usa alguém, na palavra, no hino, numa profecia, porque é outra forma de Deus usar. E Deus nos leva lá para trás. Deus dá uma vivificada dentro da gente. A gente vem de moleta e volta como criança pulando. Porque a palavra vivifica. Né? A palavra da vida. Às vezes a gente chega querendo desistir de tudo. Mas quando a gente sai procurando o que é que tem para eu pegar. O que é que tem para eu pegar? A gente vem para a igreja querendo soltar tudo. O que tem na mão já é pouco e a gente está querendo jogar. Mas quando a gente volta, que a palavra vivifica o nosso coração, vivifica a nossa alma, a gente sai segurando o que está na mão e dizendo: Senhor, me dá mais, Senhor, eu estou vivificado na tua presença, porque a palavra vivifica e gera ânimo e vigor dentro do crente. Por isso você não pode, nós não podemos esquecer da palavra. Aleluias, glória a Deus. Veja o que o salmista ele diz no Salmo 9, versículo 17. Abra a sua Bíblia, nós estamos terminando a nossa palavra nesta noite. 9, 17 do Salmo, o que é que diz, amado? Pode ler? Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus. E aqui não está o povo que vai para o inferno, aqui não está. Aqui está o povo que está caminhando para o céu. E quem está caminhando para o céu não pode estar esquecido de Deus. Quem está caminhando para o céu não pode estar esquecido do Senhor. Quem está andando para o céu não pode esquecer do milagre que Deus fez. Quem está andando para o céu não pode esquecer da maravilha que Deus fez. Quem está andando para o céu não pode esquecer-se de Deus. Porque a Bíblia diz que o destino dos que se esquecem de Deus é o inferno. O que acontece com os que se esquecem de Deus? Em Jó 11:20 diz que perecerá. Em Jó 8:14, parte B, diz que sua confiança é como casa na areia, ou casa de aranha. Em Jó 8:15, diz que os que se esquecem de Deus, a casa cai. Casa, nesse sentido, fala de paz, segurança, amparo, sossego, descanso. No Salmo 9:17, será lançado no inferno. O Salmo 17:23, eu digo, 17 a 23, Salmo 50. Deixe-me ver se essa anotação está correta aqui. Deixe-me conferir. Salmo 50, versículo 17 a 23, é isso mesmo, diz assim: Pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras para trás de ti. Quando vês o ladrão, consentes com ele, e tens a tua parte com os adúlteros. Soltas a tua boca para o mal, e a tua língua compõe o engano. Assenta-te a falar contra teu irmão, falas mal contra o filho da tua mãe. Estas coisas tens feito, e eu me calei. Pensavas que
Pensavas que era como tu, mas eu te erguerei. E em sua ordem tudo porei adiante dos teus olhos. Ouve, pois, isto, vós que vos esqueceste de Deus, para que vos não faça em pedaços, sem haver quem vos livre. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará. E aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Os irmãos, vejam que o que acontece quando o homem se esquece de Deus? Ele fala mal do seu irmão, ele fala tanta coisa, ele diz tanta coisa, porque o homem se esquece de Deus, fica um terreno limpo, vazio. Mas a Bíblia diz que no seu tempo Deus vai erguer, Deus vai trazer tudo à tona, Deus vai, aquilo que se conversa lá no oculto, aquilo que se diz lá no oculto, a Bíblia diz que Deus colocará tudo diante dos teus olhos. E diz o 22, ouvi, pois, vós que esqueceste de Deus, para que vos não faça em pedaços, sem que haja quem os livre. Deus está dando aqui um conselho, não é, para aqueles, para que não seja despedaçado, para que não venha ser encontrado esquecidos dos bens do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que a nossa mente ela possa sempre estar lembrada do Senhor nosso Deus. Amém, irmãos? Amém. O coração lembrado do Senhor nosso Deus.